Olá, queridos e queridas em Cristo Jesus. Que alegria poder novamente adentrar os vossos lares e nos reunirmos, cada um em seu cantinho, para a adoração ao Senhor. Que bom podermos nos encontrar mais uma vez. Espero que tenha sido um dia muito agradável para as mamães, cujo dia está sendo dedicado a elas em homenagem muito justa. Quero nessa oportunidade, irmãos, solicitar as vossas orações em favor daqueles irmãos que estão nos ajudando, irmãos que estão sendo laboriosos para que a transmissão do culto possa ser perfeita, para que a nossa igreja continue atuando e atuante sem sofrer solução de continuidade. Nesse culto, solicito as orações dos irmãos em favor da nossa educadora religiosa, a irmã Ana Cláudia, o irmão Mateus Menezes, a irmã Ângela, a missionária evangelista. Eles estão atuantes, trabalhando ativamente, apoiando o gabinete pastoral para o planejamento das gravações e os estudos bíblicos e devocionais. Incluímos também a irmã Juliana, que está gravando, que está responsável pela gravação e montagem dos cultos para que possa chegar aos seus lares o mais perfeito possível. Nós ouviremos agora o pastor Marcos Braga, o nosso ministro de culto, com algumas músicas. Eu convido os irmãos a estarem cantando com ele, acompanhando os cânticos, fazendo do seu lar um pedacinho da sua igreja.
estás aqui, vendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, dando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei.
servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há de me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Do Senhor é a terra em sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Meus queridos, nós queremos, nesse instante, convidá-lo a separar o seu dízimo, sua contribuição e dedicar ao Senhor. Faça isso aí em sua casa. Coloque em seu coração aquilo que deseja disponibilizar para o Senhor. Nós louvamos a Deus porque estamos conseguindo manter os nossos compromissos financeiros, em especial com os nossos funcionários, pagando em dia, integral, sem nenhuma dificuldade. E agradecemos a Deus, mas agradecemos também aos amados irmãos e aos amigos pelo desejo de estarem contribuindo, pela disponibilidade. Continuem fazendo a sua transferência. Aí está, diante dos irmãos, a nossa conta, nossa agência, número de conta. Por favor, anotem e façam as suas transferências. Aqueles que tiverem dificuldade em fazer a transferência, entrem em contato conosco, fale com a secretaria e nós vamos disponibilizar alguém conhecido e num horário certo, dia e horário certo, para ir à sua casa e receber e recolher aí a sua contribuição, o seu dízimo. Também quero agradecer a Deus e aos irmãos pelo carinho com que estão atendendo ao clamor das irmãs que estão trabalhando aqui para atender as famílias necessitadas. Nós estamos atendendo a mais de 100 famílias. Isso significa, pela quantidade de quilos em nossas cestas básicas, cerca de
meia tonelada de alimentos por mês. Nós louvamos a Deus porque todo esse recurso está vindo dos irmãos. Então, quando o irmão fizer a sua compra e quiser disponibilizar 1 quilo de algum alimento não perecível, passe aqui pela igreja e deixe aqui, ou solicite que alguém vá à sua casa buscar, ou se você também quiser, poderá disponibilizar em dinheiro, qualquer quantia, para que as irmãs possam adquirir. Elas estão indo ao mercado e comprando e suprindo algumas necessidades que aparecem nas bolsas. Então faça isso e nós estaremos, nesse momento de dificuldade, ajudando a tantas pessoas. Queremos informar que as pessoas que estão sendo ajudadas são pessoas da igreja e algumas pessoas relacionadas com irmãos da igreja, parentes, conhecidos, vizinhos, e são pessoas, de certa forma, relacionadas com o nosso grupo, com a nossa igreja. Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio que nos concede nesse tempo de crise, de estarmos atuantes como igreja. Te louvamos, ó Pai, porque estamos conseguindo pagar os nossos compromissos em dia, sem dificuldades. E também, Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de, além dos nossos compromissos, de nossas entradas de dízimos e ofertas, podermos também atender a famílias carentes, algumas da tua igreja e outras relacionadas aos membros da igreja. Continue, Senhor, abençoando-nos e permitindo-nos ser bênção na vida dessas pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero nessa oportunidade trazer uma palavra relacionada ao livro de Marcos. Quero destacar desse texto de Marcos a história verídica, os fatos acontecidos no diálogo entre Jesus e o moço chamado moço de qualidade. Eu quero falar antes, numa introdução muito rápida, sobre o Evangelho de Marcos. A autoria do segundo Evangelho do Novo Testamento, ela é atribuída a João Marcos, filho de uma mulher de posses, de muito prestígio em Jerusalém, chamada Maria. Ela era viúva do homem que alugara o salão onde Jesus celebrou a última Páscoa com os discípulos e instituiu a ceia memorial. Marcos 14, 13 e 14. É provável que a família de João Marcos e ele próprio, isto é uma informação da tradição histórica, tenham se convertido no dia do Pentecostes, quando, ao ouvir Pedro, 3.000 almas se decidiram por Cristo. Segundo os historiadores, a casa usada pelos discípulos no dia do Pentecostes era a mesma usada por Jesus em sua última refeição com os discípulos, com os 12 discípulos. A história da igreja primitiva também relata que Pedro teve participação decisiva na evangelização e discipulado de João Marcos. Pedro se referia a João Marcos como seu filho. Essa referência está lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Nós entendemos que filho na fé. E é de aceitação geral que João Marcos recebeu do apóstolo Pedro as informações que originaram o Evangelho de Marcos, a feitura do Evangelho de Marcos. Os estudiosos das Sagradas Escrituras, os teólogos, os biblicistas, são unânimes em afirmar que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a chegar ao grande público leitor, isto por volta do ano 50 depois de Cristo. E o objetivo era evangelizar os gentios
particularmente os cristãos da igreja em Roma, a respeito de Jesus, o Salvador. Entendam que Jesus, apesar de rejeitado, era bem conhecido entre os judeus e muito conhecido entre os cristãos judeus. Mas os cristãos gentios, especialmente os de Roma, tinham pouca informação a respeito dos feitos de Jesus, dos ensinos de Jesus, dos relatos da vida de Jesus, ministério de Jesus. E então, Marcos escreve este evangelho e, como disse há pouco, possivelmente muito influenciado pelas informações recebidas do apóstolo Pedro. O livro de Marcos é o menor dos 4 evangelhos. Só contém 16 capítulos. Do capítulo 1 ao 9, ele focaliza a missão do Senhor Jesus na Galileia. Os seus sinais ali, o seu tempo ali, enfim. Do capítulo 10 ao capítulo 15, o evangelho focaliza a missão de Jesus na Judéia. Os seus ensinos, o seu relacionamento ali na cidade de Jerusalém e a sua prisão e morte. E o capítulo 16 narra a ressurreição de Jesus, seu aparecimento aos discípulos e sua ascensão aos céus à vista de 500 seguidores pertencentes à igreja cristã que nascia. Tomo nessa oportunidade o capítulo 10 de Marcos, versículos 17 ao 22, onde encontramos a seguinte narrativa. E pondo-se a caminho, quando Jesus começou a caminhar, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhes disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, disse ao Senhor: Mestre, tudo isto guardei desde a minha meninice. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Pai querido, nós te louvamos, agradecidos pela existência da tua palavra ao nosso dispor, com informações preciosas dos ensinos de Jesus, da vida de Jesus. E nós te agradecemos, ó Pai, em especial, pelo alto privilégio, a oportunidade feliz de podermos em nossa pátria abrirmos este livro santo, este livro sagrado e expor os ensinos neles exarados. Orienta-nos, ó Pai, nesta noite, na meditação desse texto. Abençoa-nos, ó Pai, para que possamos ser transparentes na transmissão do teu recado. E abençoe, Senhor, aqueles corações que serão tocados pelo teu Espírito, para que haja conversão, transformação de vidas abençoadas.
Abençoe, Senhor, a tua igreja. Abençoe os ouvintes, membros da tua igreja, que eles possam também, Senhor, serem alimentados com a tua palavra. Abençoe as mamães homenageadas nesse dia, que a tua palavra possa estar guardada em seus corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os judeus nos dias de Jesus criam que a salvação era conseguida pelo esforço pessoal na realização de obras de caridade. A maioria dos judeus imaginavam assim. Outros acreditavam que, aliado às boas obras, precisava haver religiosidade e observância das leis, especialmente das leis pentateucas. Esse homem cujo episódio de seu encontro com Jesus, João Marcos narra, era um homem jovem, rico, religioso, observador da lei mosaica, um homem que frequentava as sinagogas, um homem que provavelmente lia os textos sagrados, conhecia as profecias, mas vivia espiritualmente inseguro. Não tinha certeza da salvação. E sem a certeza da salvação, portanto, estava perdido. Abro um espaço para perguntar ao meu querido ouvinte: você tem certeza da sua salvação? Você tem paz quanto ao futuro por vir em relação à sua alma e à sua relação com Deus? Aquele moço vivia essa situação, uma situação de angústia, de insegurança. E ele foi ao encontro do mestre Galileu, ouviu Jesus, ouviu seus ensinos, viu os milagres que Jesus realizava e conjecturou consigo mesmo ser Jesus um sábio, um grande mestre, um mestre de qualidade. E muito provavelmente, segundo a conclusão do rapaz, ele poderia esclarecer e orientá-lo a respeito da vida eterna, da vida feliz na eternidade. Ele estava convicto de que estava fazendo alguma coisa para esse bem-estar. Ele só não tinha segurança de que tudo o que estava fazendo pudesse ser o suficiente. Ele era um homem jovem, rico, tinha bens, status social e tudo que o dinheiro pudesse comprar. Mas não tinha paz de espírito, porque não estava seguro quanto à sua alma. Era religioso, possuía uma religião, talvez membro admirado, respeitado de alguma sinagoga judaica. E por isso, vemos uma ponta de legalismo na colocação dele, quando pensando: se sou rico, posso fazer qualquer coisa com os bens que eu tenho para garantir a vida eterna. Vou perguntar ao mestre: o que devo fazer mais para garantir, para ter segurança da vida eterna? Meu querido amigo, meu irmão amado, deixa-me dizer que a salvação não tem preço. Nós nunca poderíamos comprá-la se Jesus não pagasse
o seu preço por nós. Nada que o homem faça pode garantir para ele a salvação. O texto de Isaías, no capítulo 55, versículo 1, diz: ó vós que tendes sede, tendes necessidade, vinde e comprai, vinde adquirir sem dinheiro. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20, nós encontramos Paulo registrando o seguinte: porque fostes comprado por um alto preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Vou juntar esses dois textos, torná-lo um só para a nossa palavra ao seu coração nesta oportunidade. Ó vós que tendes necessidade de salvação, vinde adquirir sem dinheiro, porque fostes comprado por um alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O mesmo apóstolo Paulo, e deixa-me dizer, Paulo foi mentor de João Marcos. João Marcos fez viagem missionária com Paulo. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, registrou o seguinte: pela graça sois salvos, por meio da fé. A salvação não depende de vós, é dom de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículos 5 e 8. A abordagem daquele jovem rico e religioso estava errada. A pergunta que ele fez ao Senhor Jesus estava fora do contexto do direito de salvação. Que bem farei? O que posso fazer? O que me aconselhas fazer para alcançar a vida eterna? Meu querido irmão, minha irmã, meu amado ouvinte, amigo que me assiste nesta oportunidade, nada do que possamos fazer, nada que possamos fazer com os recursos que temos, com os talentos que possuímos, nada que possamos fazer mesmo através da religião que professamos, tem o poder de garantir-nos a salvação. O homem foi feito bom, perfeito. Ato contínuo à criação humana, diz a Bíblia, Deus conferiu o que havia feito, viu que estava tudo perfeito e exclamou: está muito bom, muito bom. Mas o homem, mesmo fazendo parte desta criação que estava muito boa, o homem, no seu estado, criado no seu estado perfeito e bom, não cumpriu a sua parte no trato com Deus. O homem foi desobediente, pecou e estragou o senhorio da terra que o Senhor e entregou o senhorio da terra que o Senhor havia confiado nas suas mãos, colocando-a nas mãos do usurpador, colocando-a nas mãos de Satanás. E por causa disso, a terra e o homem tornaram-se malditos. Gênesis 3, versículo 17. Abra um parênteses aqui
para convidar os irmãos e os amigos para estarem em contato conosco na próxima quarta-feira, dia 14 de maio agora. Estaremos iniciando esse capítulo de estudo teológico. Estaremos falando sobre o homem, sobre a queda do homem, sobre essa situação aí a qual nós estamos nos referindo. Nada que o homem faça o tornará mais maldito. Por isso Jesus pagou o preço por nós. Sendo Deus santo, o Senhor tomou a forma humana, nascendo de uma mulher, forma maldita, e tornou-se o mais maldito entre os homens, morrendo a nossa morte, crucificado como um maldito para nos tirar da maldição. Foi isso que aconteceu. Jesus, aquele que falava com o moço de qualidade, era o próprio Deus encarnado. Ele veio à humanidade, nasceu de uma mulher, e deixa lembrar que o homem e a mulher estavam sob a maldição, e estão sob a maldição aqueles que não recebem Jesus como seu Senhor e Salvador. E agora Jesus nasce e vive na mesma condição de um homem e morre na cruz como maldito. Há um texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 13, que fala sobre isso. O texto de Gálatas diz: Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Confira lá, Gálatas 3:13. Meu querido amigo, tua religião, tua religiosidade, tua obra caridosa, tua clausura e religiosidade, teu conhecimento teológico, teus esforços pessoais não têm poder de te salvar. Repito, não tem poder de te salvar. Só Jesus pode garantir-lhe a salvação, porque só Jesus Cristo salva. Neste contexto, a pessoa que o moço rico procurou era a pessoa certa. Ele foi a Jesus, ele procurou a Jesus. Ele foi a pessoa certa, mas com uma abordagem errada. O jovem em questão, como muita gente de hoje, imaginava que ser uma pessoa boa, que ser uma pessoa honesta, simpática, correta em seus atos, um bom religioso, o levaria aos céus, levaria a obter a salvação, levaria a alcançar a vida feliz eterna. Voltava aquele jovem que ansiava, que desejava ardentemente a salvação. Faltava a ele uma compreensão exata sobre a verdadeira natureza da salvação. Salvação é mais simples que existência eterna. Salvação é qualidade de vida diferente, que começa aqui na terra e continua nos céus. As pessoas ficam na expectativa da salvação, imaginando a salvação por vir. Muito crente, possivelmente membro de uma igreja, que se identifica como salvo, mas coloca a salvação num contexto futuro,
no contexto do encontro com o Senhor, no contexto de viver feliz a eternidade. Mas a salvação, meus queridos, ela é mais simples que a existência eterna. A salvação é qualidade de vida diferente, que começa aqui, na terra, e continua nos céus. Nos céus, nós seremos santos, mas essa santidade começa aqui. Aqui e agora. Também não é aqui, começa aqui, para daqui a algum tempo, quando eu aprender bastante da Bíblia, quando eu tiver bastante convivência com a igreja, aí, não. Essa qualidade de vida começa aqui e agora. E começa no momento em que abrimos o nosso coração e colocamos a nossa vida à disposição do Senhor e passamos a ser seu seguidor na real expressão da palavra. Paulo diz aos Efésios que Cristo nos salvou para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Texto de Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Peço licença para ler o texto na Bíblia Sagrada, tomando nesse instante a referência sugerida. Capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Meu querido, nós fomos separados pelo Senhor para sermos santos. Este é o desejo, este é o propósito do Senhor para a minha vida e para a sua vida. Amado irmão, querida irmã, se você se tornou membro da família da Primeira Igreja Batista da Freguesia, se você é um batista ou membro de qualquer igreja evangélica, para ser salvo, você está no lugar errado, tomou a decisão errada. Particularizando aos batistas, você não é um batista para ser salvo. Você é um batista porque foi salvo, e salvo por Jesus. Salvo por Jesus Cristo, salvo para viver para Jesus Cristo. Aquele jovem rico cumpridor da lei, ele era religioso, queria seguir Jesus para ser salvo. Mas a proposta de Jesus é ser salvo e então tornar-se um seguidor dele. Aquele jovem tinha tudo e queria ser perfeito. A palavra perfeito, no grego teleios, significa aperfeiçoado, ter alcançado a meta. Nenhum problema nisso. Só que ele queria alcançar a salvação, ter paz na alma, ter paz sobre o seu destino eterno, ser um seguidor de Jesus sem se desprender deste mundo. Ele queria o que muita gente continua querendo hoje, seguir Jesus não pelos caminhos que Jesus propõe, mas pelos caminhos que o homem propõe a Jesus. Conseguir o céu sem deixar o mundo. Obter o perdão para a salvação sem deixar o pecado. Esta é a proposta do homem. Sempre foi e está muito em moda nos dias atuais. Esse foi o grande obstáculo para que aquele rapaz recebesse de forma dadivosa a tão almejada salvação da sua alma na vida eterna. Marcos registra no versículo 21
que Jesus amou aquele jovem, isso é, ele sentiu grande compaixão por aquela pessoa tão interessada por salvação, com tantas condições favoráveis para obter a salvação, tão perto dele, o provedor da salvação, mas sem salvação. E então Jesus propôs àquele moço: muito bem, jovem, deixe tudo o que tens e priorize seguir-me, e terás a vida eterna que almejas. Priorize a vida espiritual acima da material. Priorize a vida espiritual acima da vida familiar. Priorize a vida espiritual acima da vida social e terás um tesouro no céu. Foi a proposta do Senhor Jesus para aquele moço. Jesus já havia, em outra oportunidade, e está registrado no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, o seguinte: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Marcos descreve os termos da proposta de Jesus àquele jovem no versículo 21. E Marcos registrou da seguinte forma: e Jesus, fitando, isto é, olhando nos olhos dele, disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. A conversa terminou ali. A ansiedade pela salvação arrefeceu-se diante daquela condição imposta por Jesus. Aquele homem não queria trocar o mundo pelos céus. Ele queria os céus sem deixar o mundo. Ele não estava interessado na vida eterna como afirmava, e está lá no versículo 20, uma vez que queria mais o bem-estar da carne do que da alma e do espírito. E então ele recusou a proposta de Jesus, optando por priorizar os prazeres e o bem-estar da carne a seguir os preceitos divinos para um salvo. Ele não estava disposto a submeter-se ao senhorio de Cristo em detrimento ao senhorio do pecado, e afastou-se da presença de Jesus, decepcionado com a condição imposta para ter paz na alma quanto à salvação eterna. Ele considerou o preço a ser pago por ele como sacrifício, deixar o mundo para ele, deixar os prazeres para ele, deixar os seus bens, deixar a sua maneira de viver para ele, era alto demais em vista do sacrifício. Só que ele não avaliou o sacrifício que o Senhor Jesus pagou para salvá-lo do mundo, do pecado, da perdição eterna. Meu querido amigo, é sacrifício para você, meu querido irmão, meu jovem, já filiado à nossa igreja, está sendo sacrifício para você viver uma vida na presença do Senhor, segundo a vontade do Senhor, seguindo os passos do Senhor Jesus? Qual é o sacrifício maior? O sacrifício de Jesus na cruz por você, morrendo em seu lugar? Ou você atender o chamado dele e deixar os prazeres da carne para viver os prazeres espirituais? Quero concluir o sermão desta noite abrindo o meu coração. Causa-me tristeza, após 48 anos de ministério batista, observar tantos membros em nossas igrejas batistas
agindo como o moço desse texto. Pessoas filiadas à membresia batista, conhecedoras da palavra, ouvintes dominicais de sermãos exortativos, com chamada à santidade, que estão buscando, em primeiro lugar, a injustiça ao reino de Deus e sua justiça. Causa-me angústia, dor na alma, observar tantas pessoas boas, de todas as idades, homens e mulheres, caminhando para o abismo eterno, sem salvação, como o jovem deste texto, porque preferem dar as costas para o Senhor Jesus, para o Senhor da salvação, optando pelo mundanismo e a perdição. A ninguém é dado conhecer o seu próximo amanhã. E chama atenção para esses dias de calamidade pública, quando milhares, centenas e milhares de pessoas, milhões no mundo todo, estão partindo para a eternidade. Estamos ao início da semana tomando notícia de pessoas conhecidas, famosas, que ao início desse mês, muito provavelmente, estivessem planejando coisas para o final do ano e já estão na eternidade. Estão salvas? Estão perdidas? Não sabemos. O que sabemos é que o mundo, que as vidas estão sendo ceifadas deste mundo. Não quero apavorá-lo, espero que você viva muito tempo, mas quero chamar a tua atenção para esta situação de que a ninguém é dado conhecer o seu próprio amanhã. Eu não sei se estarei domingo com vocês, pregando, falando aos vossos corações. Posso já estar na eternidade. A ninguém é dada a capacidade de ser bom e santo o suficiente que justifique estar tranquilo quanto ao dia do juízo eterno, se não tiver a sua vida segura nas mãos do Senhor. Nenhuma religião, nem o líder religioso é dada a capacidade de instruir e salvar o homem sem a ação de Jesus, sem que essa pessoa siga as condições impostas, pré-estabelecidas pelo Senhor. As leis do Senhor são imutáveis. As mesmas condições dadas àquele moço são as condições oferecidas a mim e que está sendo oferecida a você nessa oportunidade. E as condições impostas é essa. E está no texto sagrado. Conhecer Jesus, crer nele, convencer-se de que é um pecador e arrepender-se, pedir perdão e obter o perdão, deixar tudo e seguir ao Senhor. A Bíblia é simplesmente clara quanto ao que alguém precisa fazer para obter a salvação. Ela apresenta a escolha entre duas alternativas: arrependimento e obediência incondicional ao Senhor, ou desobediência rebelde ao Senhor, permanecendo no senhorio do pecado. Termino lendo o texto no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 36. Creio que o amigo, creio que o irmão sabe de cor esse texto. Espero que saiba de cor os dois textos, mas eu quero ler
na Bíblia para a apreciação dos amigos que estão ouvindo este assunto pela primeira vez. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 36. 16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E lá no versículo 36, no final do capítulo, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como disse, estaremos estudando na próxima quarta-feira a respeito do pecado e estaremos falando alguma coisa sobre a ira e sobre a maldição que pesa sobre a humanidade. Meu querido, espero que você possa ter entendido com clareza o recado de Deus ao seu coração nesta noite. Se você deseja receber Jesus como Salvador, se você deseja paz no seu coração quanto à salvação eterna, tome uma decisão agora. Tome uma decisão. Seja o que for que você tenha feito na sua história de vida, o Senhor está inclinado a abençoá-lo nessa oportunidade, apagando todos os seus pecados e tornando-o digno para a vida eterna. Você pode ser um santo nesta hora, tendo os seus pecados perdoados, e se sentir essa condição de santo nesta hora, com a presença do Espírito Santo na sua vida. Tome um propósito sincero em seu coração, de levantar-se do lugar onde está e começar a caminhar passo a passo com Jesus, vivendo bem na presença do Senhor aqui e tendo tranquilidade de viver bem e com o Senhor na eternidade. Oremos. Pai querido, nós te louvamos por esta noite, pelo privilégio deste culto, pela oportunidade desta mensagem. Pedimos que ela possa ter, Senhor, encontrado espaço no coração dos ouvintes, especialmente daqueles que ainda não tomaram uma decisão por Jesus. Que esta seja a noite dessa decisão, a noite de transformação, uma noite de mudança de posição. Abençoe, Senhor, aqueles que me ouvem e que ao início dessa mensagem estavam inseguros quanto à salvação. Que eles possam, Senhor, encerrar este dia de forma diferente da que encerrou o dia aquele moço. Que eles possam, diferentemente, optar por Jesus, o Senhor, em sua vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos chegando ao final do culto desta noite e eu quero agradecer a tua atenção. Convido os irmãos a estarem se inscrevendo neste canal se ainda não fez e dando aí o seu apoio, não é? Clicando aí se gostaram ou não gostaram da programação. Isso é importante para nós, tem valor para nós e nós esperamos revê-los na próxima quarta-feira, estar com vocês na próxima quarta-feira e no próximo domingo para mais um culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém. Olá, irmãos, tudo bem? O pastor Jonanias pediu para eu gravar esse vídeo para vocês, para explicar duas coisas que são bastante importantes aqui para o nosso canal do YouTube da igreja. E por isso que os irmãos estão vendo, eu estou compartilhando a tela do meu celular e vocês estão escutando a minha voz e não estão me vendo. Isso é para facilitar que vocês também possam fazer depois.
são duas coisas importantes que a gente precisa. Um é aumentar a quantidade de inscritos do canal. Isso vai fazer com que a gente seja também mais divulgado pelo YouTube. E outro é clicar nas notificações para que você receba automaticamente uma notificação do YouTube toda vez que subir um vídeo novo no canal da igreja, sem depender que eu, como secretária, ou qualquer outro irmão da igreja compartilhe os links com vocês. Tá ok? Então vamos começar com a parte de se inscrever no canal. Os irmãos estão vendo que lá no início aqui da minha tela do celular, lá no topo, tem o logo da igreja e o nome do canal da igreja. E logo embaixo do nome, um pouquinho mais abaixo, está escrito inscreva-se. O irmão vai clicar na palavra inscreva-se e aí você observa que a palavra muda. Ela agora ficou inscritos, quer dizer, ok, você se inscreveu no canal da Igreja da Freguesia. Do lado da palavra inscrito, tem um sininho, vocês conseguem observar? Para que vocês recebam todas as notificações toda vez que entrar um vídeo novo no canal da igreja, basta você clicar nesse sininho, eu vou fazer agora para os irmãos verem. E aí você vai escolher todas, porque você pode personalizar ou não receber a notificação, o que não faria sentido. Então, você vai clicar em todas e aí, a partir de agora, você vê que o sininho agora tem como se fosse que ele estivesse badalando. Essa é a ideia que eles estão querendo mostrar com essa imagem. Então, agora a gente está inscrito no canal e está recebendo notificação do canal. Isso é bom para o canal da igreja, isso é bom para os irmãos, e isso facilita com que a gente seja mais visto, não só pelos irmãos da nossa igreja, mas pelas pessoas que estão navegando na internet. Tá bom, irmãos? Depois, futuramente, eu vou mandar um outro videozinho mostrando como você curte e compartilha os vídeos do canal da igreja. Isso é muito importante, irmão. Divulguem o nosso canal, divulguem com os outros irmãos da igreja que vocês tenham contato, tá? Porque ainda, mesmo depois já de praticamente 30 dias que a gente está isolado e não está podendo se reunir presencialmente, que os cultos estão sendo todos transmitidos online, ainda tem alguns irmãos que não sabem que a igreja está transmitindo tudo pelo YouTube. Então, por favor, se você conhece ou se você tem contato com algum outro irmão, compartilhe essa informação, passe a informação que a gente está passando tudo pelo YouTube, cultos, estudo bíblico de quarta-feira, culto de oração, devocional todos os dias às 10 horas da manhã, EBD aos sábados às 9 horas da manhã, e no próximo mês agora de maio a gente vai ter muitas outras novidades no canal, porque a gente ainda por enquanto não está se reunindo presencialmente. Então ajude a igreja a estar em contato com outros irmãos da igreja que ainda não estão sabendo e também compartilhe a informação do nosso canal com outros amigos, com vizinhos, com conhecidos, porque isso também é uma forma das pessoas ouvirem um pouco mais de Jesus, tá bom? Depois, num outro vídeo, eu explico como curtir ou descurtir e compartilhar os vídeos. Tá bom, irmãos? Obrigado pela ajuda. Um abraço. Tchau, tchau.